Olá, bom dia para você. Hoje o Poder e Negócios recebe a desembargadora federal Joana Carolina Lins Pereira, primeira mulher a chegar a esse cargo no Tribunal Regional Federal da 5ª Região pelo critério de merecimento. O TRF-5 atua sobre 6 estados do Nordeste: Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. A Justiça Federal lida, por exemplo, com processos referentes à Previdência Social, direito tributário, firmados com empresas públicas ou autarquias, questões relativas a concursos, a imóveis da União. Desembargadora, bom dia. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Bom dia, Meire. Eu é que agradeço o convite. É uma honra enorme estar aqui com você. Bom dia também, claro, a nossos telespectadores. Junto com um título tão importante, vem também uma grande responsabilidade. Como é que a senhora se sente diante dessa conquista? Meire, é uma conquista muito importante. Assim, estou felicíssima, claro, não só por mim, mas eu diria que pelas colegas magistradas em geral, né? Foi uma conquista difícil, né? Não vou dizer que foi fácil, mas uma conquista assim, muito emblemática e muito significativa, né? Porque nesses 30 anos de funcionamento do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nós nunca tínhamos tido antes uma juíza de carreira promovida pelo critério de merecimento. Nós havíamos tido uma desembargadora federal, que havia sido a desembargadora federal Margarida Cantarelli, né, que havia ingressado pelo critério que a gente chama o 5º constitucional, que é a vaga destinada à advocacia ou ao Ministério Público, mas juíza de carreira nós nunca realmente tínhamos tido antes na história do TRF da 5ª Região, que, como você disse, cobre 6 estados aí do Nordeste brasileiro. E agora, no último dia, 16 de setembro, tomamos posse eu e a colega Germana Moraes, que é do Ceará, que entrou pelo critério da antiguidade. Isso porque ela já estava à frente na lista de antiguidade de todos os colegas da região e eu entrei pelo critério do merecimento, como você mencionou. Como desembargadora federal, quais são as suas prioridades para a gente entender o tamanho dessa responsabilidade à frente do TRF-5? Como você iniciou, Meire, a Justiça Federal, ela lida principalmente com causas que envolvem interesses da União. Ou da União, que eu chamo é o governo federal, né? Ou do governo federal ou das entidades do governo federal, como o INSS, Caixa Econômica Federal, universidades federais, como a aqui de Pernambuco, né? Entre outros. Nós também temos uma atuação na área criminal, né? Então, por exemplo, tráfico de entorpecentes, tráfico internacional de entorpecentes, essas questões envolvendo esse assunto vão para a Justiça Federal. Ações envolvendo crime de pedofilia na internet, também uma questão assim, muito delicada, vai para a Justiça Federal. Isso eu estou mencionando aqui, mas a diversidade é enorme, né? Nós temos muitos casos de estelionato envolvendo entes públicos federais, envolvendo a Caixa Econômica Federal. Então, tudo isso vai para a Justiça Federal. O tribunal, ele aprecia em grau de recurso as decisões que forem proferidas pelos colegas magistrados de primeira instância. E aí a gente recebe recurso tanto dos juízes de Pernambuco como dos outros juízes desses 6 estados que você mencionou. Na área criminal, na área civil, na área tributária, a gama realmente é enorme. A gente diz brincando que é uma clínica geral. A gente não aprecia, claro, os processos que forem da justiça estadual, como aquelas questões envolvendo direito de família, direito entre vizinhos ou direito entre, questões entre particulares, entre uma empresa particular e outra empresa particular. Essas não vão para a Justiça Federal, mas sempre que houver algum ente federal participando, por exemplo, uma ação em que se busca um medicamento contra o Ministério da Saúde, que é a União, essa vai para a Justiça Federal. Então, todos esses casos vão para a Justiça Federal. E demandas trabalhistas também não estão na nossa competência, As demandas de natureza trabalhistas ficam no âmbito da Justiça do Trabalho, que é outro ramo especializado do Poder Judiciário. Ou seja, não falta trabalho de jeito nenhum, De jeito nenhum. Eu digo brincando que eu, inclusive, não tenho nem feriado. Jogo do Brasil, nem pensar. Eu fico ouvindo assim, gol, porque realmente o meu foco é meu trabalho. Eu dedico todos os feriados, fins de semana, aos meus processos, mas faço isso com grande satisfação. Eu amo o que eu faço e é isso realmente que me torna realizada. A prova disso é chegar onde chegou, Ao longo da carreira,
A senhora assumiu grandes cargos, né? Cargos com muita responsabilidade. Procuradora, por exemplo, do INSS, advogada da União, coordenadora do Centro de Inteligência da Justiça Federal de Pernambuco. Como é que a senhora se preparou para estar à frente de tantos cargos com tamanha responsabilidade nesses níveis? Eu diria que, primeiramente, muito estudo, né, Meire? Eu sempre gostei muito de ler e, na área jurídica, eu sempre me dediquei muito à leitura, aos estudos, enfim, à pesquisa de jurisprudência. Eu, enquanto aluna na Faculdade de Direito, eu já fiz um concurso público no meio da faculdade, que era um concurso público naturalmente para nível médio, e era para assessor de desembargador lá no tribunal onde eu estou hoje. Então, aí eu passei nesse concurso e foi assim que eu comecei no serviço público, como técnica judiciária no tribunal que hoje eu ocupo. E aí, depois que eu me formei, aí eu comecei a fazer concursos de nível superior. E aí eu passei como procuradora do INSS, depois como advogada da União, depois como procuradora da Fazenda Nacional e aí fiz o de juíza federal, né? Isso em 2001. E aí isso me deu uma bagagem muito grande, porque eu diria que eu passei pelos principais, não diria clientes, né? Mas pelos principais litigantes da Justiça Federal, que são justamente o INSS, a AGU, né? Que é a União, a Advocacia da União, e a Procuradoria da Fazenda Nacional, que é a que trata das demandas tributárias. Então, eu passei por esses 3 órgãos antes de chegar ao Judiciário. Quando eu cheguei, eu já tinha essa bagagem dessas procuradorias. E eu, assim, na Justiça Federal, o ano que eu ingressei foi 2001, né? Já são 21 anos de magistratura e nesses 21 anos, realmente, as experiências foram riquíssimas e as mais variadas possíveis, né? Passei por vara de interior, passei por Petrolina, passei por vara de juizado especial, passei por turma recursal de juizado, passei por vara criminal, por vara de execução fiscal e a última que eu havia assumido era uma vara civil, que é a que a gente chama clínica geral mesmo. É um currículo super extenso, né? Uma coisa que me chama muito a atenção é saber qual o desafio, né, que a senhora assumiu no Centro de Inteligência da Justiça Federal em Pernambuco. Que tipo de trabalho é feito nesse centro? O Centro de Inteligência ele desenvolve um trabalho bem interessante. Na verdade, o Centro de Inteligência não existe só em Pernambuco. Ele surgiu no Rio Grande do Norte e aí foram sendo criados centros de inteligência em outras unidades da federação, de maneira que hoje a gente tem até uma rede de inteligência aqui na região e tem o Centro Nacional de Inteligência. Tem um no âmbito do Conselho Nacional de Justiça e tem um no âmbito do Conselho da Justiça Federal. É uma atividade bem interessante que o Judiciário tem desenvolvido e o trabalho basicamente é o seguinte. No Judiciário, eu diria principalmente na Justiça Federal, a gente tem aquelas demandas que a gente chama massificadas, né? Como essa, por exemplo, que foi julgada recentemente pelo Supremo, que é a revisão da vida toda. Isso aí são demandas que a gente sabe que vão resultar em um número muito grande de processos no Judiciário. Aí o que é que os centros de inteligência fazem? Eu diria que eles fazem um trabalho de preparação, até às vezes de prevenção de litigiosidade no Judiciário para evitar que o Judiciário sofra aí um avalanche de processos. E se essa avalanche já tiver chegado, a gente trabalha aí. É uma relação mesmo, eu diria, interinstitucional, né? O Judiciário trabalhando, fazendo reuniões ou, enfim, fazendo convênios com outros entes públicos para facilitar a solução desses processos, né? Às vezes a gente tem assim, umas demandas que a gente chama demandas estruturais, né? Que são demandas que envolvem muitas pessoas, várias comunidades. E aí a gente tenta dar uma solução que, em vez da gente ficar trabalhando caso a caso, ali no miúdo, né? A gente procura dar uma solução que aí alcance uma quantidade melhor, uma quantidade maior de pessoas e num menor período, né? Justamente com o intuito de dar mais eficácia e efetividade ao trabalho do Judiciário. A senhora integra o Comitê Regional de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário. O que precisa ser feito para empoderar mais as mulheres, né, para que elas ocupem mais espaços? Até porque eu já até li pesquisas sobre isso, nós somos a maioria, né, na população.
Nos cursos de direito, as mulheres também são maioria, mas quando chega no Poder Judiciário, em relação à participação das mulheres no Poder Judiciário, a gente tem essa redução. Esse é um dado bem curioso e esse é um tema bem interessante. Eu, claro, diria que é um tema muito caro, né? Muito especial para mim, principalmente por conta dessa minha trajetória. Como você disse, Meire, a gente tem realmente essa quantidade maior de mulheres na população, essa quantidade bastante significativa de mulheres nas cadeiras das universidades, mas a indagação é por que elas não chegam, né, aos postos mais altos do judiciário. Eu diria, tem até uma expressão curiosa que se usa, e não é nem uma expressão que se usa só no Brasil. No próprio exterior se usa também essa expressão, que é o teto de vidro, ou glass ceiling, como eles falam na língua inglesa. Para você ter uma ideia, a gente tem aí, por exemplo, no caso do nosso Supremo Tribunal Federal, a gente tem um Supremo com 130 anos de história, 130 anos de fundação. Quantas mulheres passaram pelo Supremo até hoje? Só 3. A ministra Helen Grace, a ministra Carmen Lúcia e a ministra Rosa Weber. E isso não é, eu diria, não é privilégio só do Brasil. Se a gente for, por exemplo, olhar a Suprema Corte dos Estados Unidos, também o tribunal da cúpula do judiciário lá dos Estados Unidos, é mais antigo ainda do que o nosso Supremo Tribunal Federal, né? E até hoje eu diria que só estiveram lá 5 mulheres, 5 ministras, né? Então não é um privilégio só do Brasil, né? Isso tem acontecido no mundo todo, mas eu diria que há um movimento, né? Um movimento no mundo inteiro, justamente buscando para que as mulheres busquem esses postos mais altos, né? No judiciário. O judiciário sempre foi muito fechado no que diz respeito a essa questão de gênero, inclusive, né? A senhora passou por algum grande desafio ou alguma saia justa por ser mulher atuando no judiciário? Meire, felizmente, eu nunca tive nenhum constrangimento. Inclusive, eu passei por postos de administração, né? Eu passei aqui em Pernambuco, por exemplo, eu ocupei durante 6 anos a direção do Foro de Pernambuco, que administra todos os fóruns da Justiça Federal em Pernambuco, e são 11. Né? Passei também 4 anos em auxílio à presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, né? Isso com atuação aí nos 6 estados. E, felizmente, mesmo nesses postos assim, de direção, né? de gestão administrativa, eu nunca tive posição de constrangimento. Ao contrário, eu acho que com trabalho, com seriedade, com responsabilidade e compromisso, a gente consegue conquistar o respeito, a admiração dos colegas. Eu até tenho uma lembrança de um colega que é muito querido, juiz lá no Ceará, que quando eu estava nesse trabalho, assim, para conseguir essa promoção, ele me mandou uma mensagem, eu nunca esqueci, ele disse assim: Joana, você nos representa. E aí eu achei interessante ele falar isso, né? Ele que é homem, porque eu represento, ele estava dizendo que eu não represento só as mulheres da magistratura, eu represento todos aqueles colegas, juízes em geral, homens e mulheres que estão no batente, que estão todo dia estudando e lutando por um judiciário melhor. A senhora não é só uma referência no judiciário, né? É uma referência como profissional. Né? Porque para chegar a qualquer nível de excelência, você precisa trabalhar, você precisa se esforçar, você precisa se doar. E é nesse quesito que a sua vida é pautada. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho do TRF da 5ª Região, né? Até porque muita gente não conhece a missão do TRF-5, né? Acha que é uma coisa distante assim, da população. Vamos dar exemplos práticos, né, dos trabalhos que podem ser feitos, os processos que podem ser julgados e, mais ainda, como o povo pode chegar até vocês. A gente, na Justiça Federal, a gente tem as varas comuns e tem os juizados, né? Os juizados, eles foram fundados em 2001 e foram a resposta da Justiça Federal justamente para ampliar, facilitar o acesso da população. Tanto é que para ingressar no juizado não há necessidade nem de advogado. A gente tem lá os servidores da Justiça que podem receber as demandas diretamente dos cidadãos que desejam entrar na Justiça sem advogado.
Quais são os processos mais comuns que a gente recebe? É o cidadão que está precisando de uma aposentadoria, que foi negada pelo INSS, né? Ou um cidadão ou quer uma aposentadoria urbana, às vezes é uma aposentadoria rural. Então, ele vai ao judiciário tentar buscar esse benefício que foi negado pelo INSS. Esse eu diria que é o caso mais comum que a gente recebe, inclusive numericamente falando. Então, alguém que tem algum problema, por exemplo, a senhora citou aí um caso bem claro, com o INSS ou com qualquer outro problema, pode ir direto ao TRF5, né, que fica no Cais do Apolo, aqui no bairro do Recife, sem a necessidade de advogado, e chegando lá, ele vai ser recepcionado de que forma? Como é esse encaminhamento? Na verdade, Meire, essa ida não seria ao TRF. A gente tem o nosso posto de atendimento justamente para esse tipo de demanda, funciona na Mascarenhas de Moraes, no antigo prédio da Infraero. Ele fica quase em frente ao aeroporto. É lá onde funcionam os juizados especiais federais aqui da capital. Então, no bairro do Recife é só a sede, Isso. Mas aí a demanda fica por lá. Isso em Recife. Mas nós temos unidades também da Justiça Federal em Petrolina, a gente tem em Caruaru, a gente tem em Salgueiro e por aí vai. São várias unidades da Justiça Federal no interior do estado. Esse foi, inclusive, um movimento interessante, um movimento importante da Justiça Federal, porque antigamente, Meire, se dizia que a Justiça Federal era elitista, né? Porque, enfim, não pegava essas causas de interesse da grande população. Aí, a criação dos juizados e a interiorização da Justiça Federal foram justamente movimentos importantes para aproximar o cidadão, para facilitar o acesso do cidadão à justiça. Isso me fez lembrar de outra coisa importante também, Meire, que eu não poderia deixar de mencionar aqui, que foi o trabalho importante, foi o trabalho bem relevante da Justiça Federal durante a pandemia. Né? Nós tivemos aí, né, todos sabem, a criação do benefício chamado auxílio emergencial. E havia muitas pessoas, Meire, que tentavam conseguir o auxílio pelas vias normais e não conseguiam. E essas pessoas foram à Justiça para buscar o auxílio emergencial que não tinham conseguido nas vias normais. Então, nós, né, claro, verificávamos o preenchimento dos requisitos ou por que o cidadão não teria conseguido aquele benefício administrativamente e, se fosse o caso, se deferia administrativamente o benefício do auxílio emergencial. A Justiça buscou de todas as formas facilitar o acesso do cidadão justamente para que ele pudesse buscar esse benefício que havia sido indeferido administrativamente. Se criou, inclusive, formulários online, né? Porque na pandemia ninguém podia ir, né? Então foram criados formulários online para que o cidadão pudesse preencher, pudesse juntar os seus documentos online e, através disso, dar entrada no seu processo na Justiça. Hoje, realmente, a Justiça ela está totalmente digitalizada, né? E a gente está buscando cada vez mais facilitar o acesso do cidadão e mesmo o contato dos advogados, né? A gente tem criado vários mecanismos de acesso à justiça, mesmo para aqueles que não puderem ir presencialmente, né? A gente tem, inclusive, o que a gente chama de balcão virtual. O site é bem interessante. Antes da gente conversar, eu entrei na página do TRF5 e realmente você entra, observa, você tem o que você precisa. Então, antes de o cidadão chegar à vara, ele pode antes dar uma olhada no site, ver onde se enquadra a demanda dele para depois procurar presencialmente. Pois é, pode. Hoje a internet ela traz muitas informações e a gente busca, claro, sempre disponibilizar um site, um portal com o máximo de informação que puder ser fornecida para o cidadão que tem dúvidas a respeito do acesso à justiça. E eu diria que hoje a gente, assim, ninguém pode reclamar de falta de dificuldade de acesso à justiça, porque mesmo na pandemia a gente disponibilizou assim vários meios, vários canais de comunicação entre o cidadão ou entre o advogado e o judiciário, né? Seja por telefone, seja por e-mail, seja pelo balcão virtual. Eu, inclusive, eu atendo tanto presencialmente quanto pelos canais, pelas plataformas de videoconferência. Aí realmente fica até
fica a critério de quem estiver querendo despachar com a desembargadora. Fica bem mais rápido, né? Para a gente saber o que é que a gente precisa para ir direto no canal certo, né? A gente vai fazer um rápido intervalo e depois do intervalo a gente volta para falar mais sobre a prestação de serviços do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, campanhas sobre violência doméstica e familiar e sobre o trabalho da desembargadora federal Joana Carolina Lins Pereira, aqui em Pernambuco. A gente volta rapidinho, até já. Estamos de volta com o Poder e Negócios, hoje recebendo a desembargadora federal Joana Carolina Lins Pereira, primeira mulher a chegar a este patamar no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pelo critério de merecimento. Desde a criação dos Tribunais Regionais Federais, em 1988, o TRF-5 nunca havia promovido mulheres à 2ª instância por merecimento. No seu caso, qual é a estrutura do TRF-5, levando em consideração a participação feminina? Meire, nós temos, na verdade, considerando todos os 6 estados da 5ª Região, apenas 25% das juízas são mulheres. Eu acho que isso aqui é um dado interessante, um dado importante para ser trazido. E como você disse, na história do TRF da 5ª Região, nós ainda não tínhamos nenhuma juíza de carreira promovida a desembargadora. Doutora Margarida Cantarelli tinha sido desembargadora, mas pelo critério do 5º, que é a vaga dos advogados e do Ministério Público. Então, assim, nesses 30 anos de tribunal, agora nós só temos 4 desembargadoras mulheres, né? Isso é um dado importante, são 24 desembargadores no total e só 4 mulheres nesses 30 anos de história do tribunal. E no primeiro grau, porque a gente tem o primeiro grau, as juízas de primeira instância, e tem o tribunal que é considerado a 2ª instância do judiciário. No primeiro grau, apenas 25% das magistradas são mulheres. A gente, quando fala da participação feminina no Poder Judiciário, a gente leva em consideração não só a grande responsabilidade que vocês assumem como profissionais, mas também como mães, donas de casa, né? Tem problemas iguais a todas as mulheres da população, inclusive o TRF-5 também cria, gente, e patrocina campanhas que envolvem o tema violência doméstica e familiar. Existem grupos de apoio e assistência a magistradas e servidoras em situação de violência doméstica e familiar. Como é que funciona esse trabalho? Esse é um tema bem interessante, Meire, porque quando a gente ouve falar, né, de violência, de assédio, a gente pensa que não, isso só acontece assim, muito distante, né, com pessoas que a gente nem conhece, mas quando a gente instaura esses comitês, esses grupos de trabalho interna, que a gente vê como o problema está perto da gente e a gente não sabe, né? Então, o tribunal, tanto o tribunal como a Justiça de Primeiro Grau, eles instalaram no seu âmbito de atuação comissões de prevenção de assédio e também comissões de apoio às mulheres vítimas de violência. E foi no trabalho dessas comissões, desse comitê, que a gente percebeu como o problema às vezes está muito perto de nós. Então, é importante dar voz a essas mulheres, né? Por enquanto, a gente atua só realmente com o nosso público interno, né? Nossas servidoras, colaboradoras, magistradas e as terceirizadas, mas se cada empresa, se cada unidade, se cada órgão instaurar comissões como essa, eu acho que dar voz a essas mulheres vai atenuar bastante esse problema, que é um problema tão grave na nossa sociedade. Às vezes está mais perto do que a gente imagina, né? Agora, falando do trabalho do TRF-5, ele é reconhecido como um dos tribunais assim, mais eficientes do país pelo Conselho Nacional de Justiça. Foi destaque no relatório Justiça em Números 2022. O TRF-5 alcançou o melhor resultado no quesito taxa de congestionamento. Na prática, o que é que significa isso? Certo. Essa taxa de congestionamento seria mais ou menos seria mais ou menos apurada da seguinte forma: os processos que a gente entra e os processos que a gente consegue resolver e dar baixa, né? Então, o tribunal que conseguir resolver mais processos do que aqueles processos que entram, ele fica com a taxa boa, né? Uma taxa positiva. E o nosso tribunal realmente, assim, com bastante empenho, com bastante envolvimento de todos os seus servidores, de todos os seus juízes, tem alcançado números extraordinários. Basta dizer também, é interessante dizer também que
nesse Encontro Nacional do Judiciário que tivemos recentemente, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região recebeu uma medalha de ouro, né? Uma medalha de ouro do Conselho Nacional de Justiça, justamente por estar alcançando esses números tão impressionantes. E eu diria, Meire, que a atuação do TRF ela é importante não apenas do ponto de vista de números, né? De números de sentenças, de decisões e da qualidade dos seus julgados, mas também pela transparência. É uma questão que a gente sempre está que a gente dá muita importância à transparência de tudo o que o tribunal faz, né? Os processos, eles são públicos, os contratos realizados pela administração são públicas, a remuneração é pública, então o tribunal realmente, ele tem um portal da transparência no qual ele faz questão de deixar tudo à disposição da sociedade, inclusive porque, sendo nós responsáveis, né, por apurar casos de corrupção, por punir casos de improbidade, a gente tem mais a que dar o exemplo, né? Então, todos os dados do tribunal estão no portal da transparência para quem quiser acessar. O índice de conciliação também chama a atenção, inclusive um dos indicadores apresentados aí no relatório, né? E isso deixa vocês ainda mais motivados para seguir adiante. Com certeza. Antigamente, se pensava que a conciliação não seria algo possível na Justiça Federal, né? Justamente por envolver órgãos públicos, né, que têm aí as suas amarras para conciliar, para entrar em acordo. As regras deles são mais pesadas, são mais restritas do que na iniciativa privada. Mas isso se revelou, assim, na verdade, não corresponde à verdade. Eu acho que os órgãos públicos estão cada vez mais tentando facilitar a resolução dos conflitos, né? Justamente para não assoberbar o judiciário, para tentar resolver administrativamente ou mesmo através de processos já ajuizados os conflitos que surgirem. O próprio INSS é um exemplo claro porque em muitos casos ele faz acordo durante as audiências, né? Isso é um dado interessante de ser mencionado. Eu não sei se as pessoas sabem, mas nem sempre o processo com o INSS vai até o fim, né? Com sentença, com recurso. E muitas vezes, durante a própria audiência, o procurador do INSS ou o preposto do INSS faz, não, realmente, ele tem razão. Eu vou fazer acordo para a gente encerrar o processo. E outro dado que tem contribuído bastante para os índices de acordo no âmbito da Justiça Federal são aqueles dos processos envolvendo a Caixa Econômica Federal. A gente tem muitos processos envolvendo a Caixa Econômica, seja por conta do Sistema Financeiro de Habitação, seja por conta de demandas envolvendo seguro habitacional, mais recentemente demandas envolvendo processos de imóveis do Minha Casa Minha Vida, né? Então, nesses processos, a Caixa ela tem aí uma margem de negociação muito grande e as pessoas têm realmente conseguido, em muitos casos, terminar o processo com um acordo com a Caixa, justamente para não ter que esperar, né, sentença, acordo do tribunal e aí vai recurso para Brasília, né? Porque a gente sabe que até um processo que a gente chama transitar em julgado pode demorar muito, né? Porque a pessoa pode recorrer para o tribunal, depois pode recorrer para os tribunais de Brasília. E em Brasília a gente tem 2 tribunais, tem o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Então, até o processo transitar em julgado, né, de repente é até melhor celebrar um acordo para já encerrar ali a controvérsia. E aí, assim, a pessoa sai da justiça com uma solução bem mais rápida para aquilo que ela queria. Então, esse é o caminho, o Tribunal Regional Federal. É tão interessante ver e ouvir a senhora falar sobre esse trabalho e sobre o trabalho que a senhora desenvolve, porque a senhora tem esse brilho no olhar, que vem lá da infância, no meio dos livros. Isso. A senhora tem uma história diretamente ligada com livraria, acho que por isso que chegou aonde está. Meire, com certeza. Com certeza. Nasci e me criei em meio aos livros, né? Meu pai, para os que não sabem, Tarcísio Pereira, ele tinha a Livro 7, né, que é uma livraria que fez história aqui na cidade do Recife, e mesmo no Nordeste, porque havia filiais em outras cidades do Nordeste. E a Livro 7, ela era um ponto de encontro, né? Então, eu cresci em meio às discussões intelectuais, políticas, filosóficas. Era o meu parquinho de diversões, digamos assim. E meu avô também era uma pessoa da área de literatura. Meu avô era escritor. O nome dele é Osman Lins, talvez alguns não associem, mas certamente vão lembrar de Lisbela e o Prisioneiro, né, que terminou virando filme. E Lisbela e o Prisioneiro foi escrita
foi uma obra escrita pelo meu avô. E minha mãe, eu também não poderia deixar de mencionar, minha mãe é jornalista, trabalhou nos grandes meios de comunicação nacionais e locais, então realmente eu sempre tive essa veia ligada aos livros desde a infância. Que bela carreira, olha, muito obrigada por estar dividindo a sua história aqui com a gente, o seu trabalho também. Parabéns e mais sucesso. Eu é que agradeço o convite, Meire. Muito obrigada. Obrigada, um bom dia para a senhora. E a gente fica por aqui marcando um novo encontro para o próximo domingo às 10 horas da manhã. Grande abraço, até a próxima semana. Tchau, tchau.